Olá pessoal, tudo bem? Vamos ver agora o informativo 645 do STJ. Ali foi julgada uma questão sobre o artigo 218b do Código Penal, que é o crime de favorecimento à prostituição ou outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. Especificamente, no caso julgado no STJ, foi o artigo 218b, parágrafo 2º, inciso 1, que dispõe o seguinte: nas mesmas penas incorre quem? Ou melhor, incorre nas mesmas penas quem? Inciso 1. Quem pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém menor de 18 e maior de 14 anos, na situação descrita no caput deste artigo. Bom, qual é a situação que o caput descreve? Submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém menor de 18 anos ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato. Facilitá-la, impedir ou dificultar que a abandone. Então o crime é a submissão, a indução, a atração à prostituição ou facilitar, impedir ou dificultar que a abandone. Só que a pessoa é alguém, estou lendo aqui o tipo penal na minha frente, menor de 18 anos, ou que por enfermidade ou deficiência mental não tem o necessário discernimento para a prática do ato. Aí vem o parágrafo 2º, inciso 1, que é o que nos interessa, fala o seguinte, vou repetir: quem pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com essa pessoa descrita no caput. Naquela situação de atração à prostituição daquela pessoa. A pergunta é, o caput, ok, o julgado refere-se ao parágrafo 2º, inciso 1. A pergunta é, basta praticar a conjunção carnal ou outro ato libidinoso? Ou é necessário um relacionamento, é necessária uma habitualidade para configurar essa infração penal? E aí, essa foi a questão que chegou ao STJ nesse informativo 645. Mas antes de entrarmos nele, eu preciso fazer uma coisa muito importante com vocês. Definir o que é um crime habitual, ok? Porque o STJ diz o seguinte, olha lá, habitualidade desnecessária. O que seria um crime habitual? É muito comum confundir crime habitual com crime permanente e com crime continuado. Vou aproveitar o ensejo e trabalhar com as três espécies para nós termos a exata distinção entre elas. Vamos lá, crime habitual, crime permanente e crime continuado. Vou começar de baixo para cima, que vai ser mais fácil, tá? Vamos lá, muita atenção agora. O crime continuado é aquela situação em que o agente pratica vários crimes autônomos. Cada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho aqui 8 crimes. 8 crimes. Cada um constitui um crime autônomo. O agente cogita, prepara, executa e consuma. Lembra de ter crimes? O agente cogita, prepara, executa e consuma um crime. Cogita, prepara, executa e consuma o outro crime. Cogita, prepara, executa e consuma o terceiro crime. E aí vai. Uma série de crimes. Ok? Só que, por haver uma identidade, por haver uma homogeneidade caracterizada entre os crimes praticados, que são vários autônomos, entende-se que o agente praticou um só, o primeiro, e os demais foram continuação dele. Como assim, Gabriel? Essa homogeneidade dá-se no tempo, no espaço e nos modus operandi. Ou seja, se o agente praticou esses vários crimes nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras coisas mais semelhantes, entende-se que
por uma ficção jurídica, tá? O crime continuado é uma, aspas, mentirinha, não existe, porque na realidade foram 8 homicídios, 8 roubos, 8 furtos, mas por uma mentirinha, entre aspas, uma ficção, entende-se que foi um só. Qual? Esse primeiro aqui. E os demais foram continuação dele. Então tenho um continuado. Tudo bem? Mas, atenção, o importante é dizer que aqui os crimes são autônomos, tá legal? De outro lado, no crime permanente, nós temos o quê? Nós temos aqui um crime único. Um crime único. Já há uma diferença entre o permanente e o continuado. No continuado, são vários tipos autônomos. Aqui eu tenho um crime único. É um crime só. Eu vou repetir. Um crime só. O agente cogita, prepara, executa e consuma. Contudo, a consumação, ela se alonga no tempo. A consumação arrasta-se no tempo. Ela vai durar um certo tempo. Não é igual a um homicídio que mata-se a vítima e está consumado e acabou. O furto subtrai o seu bem, acabou, consumou-se ali. Não. No crime permanente, a consumação, ela perdura no tempo. Como exemplo clássico, crime de sequestro. É um crime só. Eu cogito, preparo, executo, sequestrar você e privo a sua liberdade e consumo. Durante o tempo que eu mantiver a sua liberdade privada, a consumação está acontecendo. A consumação está se alongando no tempo. Tá? E uma grande característica desse crime, que muita gente esquece. O agente controla a permanência. É o agente que faz nascer e faz cessar a permanência. Quando eu quiser sequestrar você, eu privo da liberdade. Quando eu quiser fazer a permanência cessar, eu coloco você em liberdade. Então é um crime único, o agente controla a permanência, faz iniciar e faz cessar. Entenderam a diferença? E o crime habitual? Vamos lá. Isso é importante. Crime habitual. O que eu tenho aqui no crime habitual? O crime habitual, ele exige uma reiteração. Ou seja, o agente pratica aquela conduta várias vezes. Ou seja, é necessário que o agente pratique aquela conduta típica de forma reiterada. Que ele pratique a conduta várias vezes. Ok? Por quê? Gabriel, são vários crimes? Não, aí que tá. É um crime só. Aqui eu tenho também crime único. Crime único. Tá? Só que o crime, ele só estará configurado, só estará consumado quando a reiteração ocorrer. Ou seja, quando a habitualidade fizer-se presente. Ainda que a gente pratique a conduta que o tipo descreve uma vez, isoladamente, isso não é o suficiente para configurar o crime, mas a prática reiterada que vai gerar a consumação do crime. O crime não se consuma com a prática da conduta típica com ato isolado. São necessárias várias práticas daquela conduta típica descrita. Mas, Gabriel, quantas? 2, 3, 4? Doutrinas de jurisprudência não estabelecem uma repetição mínima da conduta típica, ok? Mas, muitas vezes, não tem receita de bolo. Não existe receita de bolo. Muitas vezes, 2, 3, 4 já são suficientes para configurar essa habitualidade. Lembrando que aqui eu tenho um crime só, igual ao permanente, só que aqui a prática da conduta já gera consumação que se alonga no tempo. Aqui não, essa consumação só se configura com a prática reiterada. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque a pergunta é, esse artigo 218b, parágrafo 2º, inciso 1,
é crime habitual, exige habitualidade, ou seja, basta que o agente mantenha a conjunção carnal ou ato libidinoso uma vez com aquela vítima, ou é necessário que ele pratique várias vezes para configurar a habitualidade? Depende. Se você me disser que o crime é habitual, eu preciso de uma reiteração da prática dos atos de cunho sexual para consumar. Senão, o crime não existe. E não se fala nem em tentativa para a posição ainda hoje majoritária. Crimes habituais não admitem tentativa. De outro lado, se você me disser não, o crime não é habitual. Opa, se não é habitual, basta a prática de um ato isolado que seja de cunho sexual com a vítima, que o crime está configurado, o crime está consumado. E qual foi a orientação que o STJ seguiu? Vamos a isso. Artigo 218, parágrafo 2º. 218b, parágrafo 2º, inciso 1. Habitualidade desnecessária, ou seja, o crime se consuma independentemente da manutenção de relacionamento sexual habitual entre o ofendido e o agente. Aqui, ó. Relacionamento sexual habitual. Não precisa da habitualidade, ou seja, basta a prática de um ato de cunho sexual isoladamente com a vítima naquela situação que o caput descreve, que o crime está configurado, o crime está consumado. Ok? Um abraço e até o próximo vídeo.